Carnaval tá chegando, tá ansioso aí, né? Mas calma que ainda tem Campeonato Brasileiro, mais um clássico vovô, Fluminense e Botafogo, 7h30 da noite. É no Maracanã, o Fluminense de Luiz Ubeldia, que tenta chegar a 7 pontos. E o Botafogo de Martim Anselmo, os dois se conhecem muito bem de outras épocas lá no Equador. A gente vai falar disso, da provável escalação do Flu que tem mudança e de tudo, absolutamente tudo que você tem que saber para ficar muito bem informado sobre o segundo clássico vovô da temporada a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Se até pouco tempo atrás o retrospecto contra o Botafogo era absurdamente desfavorável para o Fluminense, agora tá um pouco melhor de olhar para o site flusão.info e ver que depois de 8 derrotas consecutivas, o Fluminense vem de 2 vitórias em cima deles, a última recente pelo Campeonato Carioca, lá no Tapetinho. A gente acompanhou com tempestade e tudo. Tomara que hoje não tenha chuvarada no Maracanã. Pelo menos não tem essa previsão, graças a Deus. Mas é isso, agora é buscar a terceira vitória consecutiva sobre o Botafogo. Quem sabe não engatar, né? Também devolver as 8 vitórias, por que não? Não custa nada sonhar. Hoje no Maracanã, mais um passo em relação a isso e também a possibilidade de chegar à 15ª vitória de Zubeldia como mandante, como técnico do Fluminense no Maracanã. Um negócio também absurdo. Rodada do Campeonato Brasileiro que começou na terça-feira. O Flamengo ganhou vitória fora de casa. Ontem, mais alguns jogos. Mirassol e Cruzeiro empatando em 2-2. Cruzeiro se arrastando sob o comando do Tite nesse início de Brasileirão. 2 empates em 3-3. Muitos gols na rodada até aqui. A Chapecoense e Curitiba 3-3, Curitiba chegou a abrir 3-1 de vantagem, o Remo chegou a estar vencendo, o Atlético Mineiro acabou levando empate 3-3 e o Vasco do Fernando Diniz perdeu mais uma em São Januário, 1-0 para o Bahia. O clima tá ficando gostosinho em São Januário, Diniz sendo vaiado, Felipe Coutinho sendo vaiado, tá daquele jeito. São Paulo 2-0 no Morumbi em cima do Grêmio. Os jogos já encerrados da rodada. Hoje temos Atlético Paranaense e Santos, jogo 7 da noite. Depois às 8, Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras às 9h30 da noite. Além, claro, de Fluminense e Botafogo. Então a tabela tá o seguinte. Olha só a zona do rebaixamento. Tá só começando, né? Mas neste momento tem Santos, Vasco, Cruzeiro e Corinthians. O Fluminense, se vencer, chega a 7 pontos. Ou seja, iguala São Paulo e Bahia, que neste momento lidera a competição. O único time 100% por enquanto é o Bragantino, que pode chegar a 9 pontos se conseguir ganhar o Corinthians e se manter ele, portanto, com 100% de aproveitamento até aqui. Essa é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é mais uma partida muito importante e eu falei isso antes da estreia do Fluminense. Começar a competição, essa competição é muito importante, né? Agora a gente está indo para o mata-mata do Campeonato Carioca, mas daqui a pouco, né, vai afunilando, começa a Copa do Brasil, Libertadores, outras competições tão importantes quanto. Então, pontuar agora, fazer uma gordurinha mínima é extremamente relevante, pode fazer muita diferença lá na frente. Por isso é importante tracionar bem nessa saída do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje também marca um confronto interessante. Luiz Ubeldia e Martim Anselmo, que se enfrentaram na época algumas vezes lá no Equador em 2023. O Anselmo era técnico do Independiente Del Valle, o Zubeldia era treinador da LDU. O GE fez essa matéria aqui, e aí, cara, olha só, o Zubeldia nunca perdeu para o Anselmo até hoje. Contra o Botafogo já ganhou uma. Lá em 2023, 1-1, depois decisão nos pênaltis, 3-0, a LDU ganhou. Empate em 0-0. Ou seja, 2 empates e 3 vitórias. Uma vitória por 2-0 da LDU e uma outra vitória fora de casa, 3-2 LDU. Então até aqui 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Luiz Ubeldia leva uma ampla vantagem em cima do Anselmo. Tomara que hoje isso possa se manter no Maracanã, se Deus quiser. Acho que a gente vai ter um jogo bem interessante, aberto, muito disputado. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, dentro da provável escalação do Fluminense, que é sempre com a parceria da KTO. Estou colocando na tela aí para vocês. Temos, obviamente, as odds lá na KTO. E eu de cara, bom, eu já tenho um oddão aqui que me chamou a atenção. 6,25 a odd para o Fluminense ganhar o jogo e gol do John Kennedy, hein?
6,25 essa odd aqui do Odão. Você sabe que o Odão é aquela probabilidade que, né, é mais complicado de acontecer. Então, vai com cautela. Aliás, vai com cautela sempre. Eu vou na vitória do Fluminense. Vou colocar aqui R$10. Odd está 2,17. Vou na vitória seca do Fluminense. Lembrando que a chance extra tá ali, ó. Tá ativando a chance extra. Por quê? Se perder, o que acontece? A KTO devolve esse valor para você fazer uma outra entrada de até R$20. No máximo R$20. Tá? Então, esse é o barato da chance extra. Você pode montar ali a sua combinada, montar a sua odd, montar ali a sua entrada do jeito que você preferir. E aí, caso você leve aquele famoso head, você tem como recuperar. A KTO te devolve esse valor até R$20 em crédito para você tentar novamente na próxima rodada. Só a KTO tem isso. Se você não tem sua conta ainda e puder, cara, vai lá, cria sua conta, porque só de criar a conta aqui já bate lá, já sinaliza para a KTO que a galera, como sempre, vocês chegam junto. Tem sido assim nos anos anteriores, por isso a KTO também confia na gente, na nossa parceria, sabe que a galera chega junto. E eles falaram pra gente, ó, pô, se a galera chegar, fizer cadastro, a gente vai estender essa parceria sempre que possível. Então, a gente conta muito com vocês. Claro, se puder fazer também o primeiro depósito ali de R$10, maravilhoso. Mas só de criar sua conta ajuda muito, tá? Só com, lembrando, responsabilidade, nunca vai colocar em risco aquela grana que você não pode perder, beleza? Vamos lá, vamos à provável escalação do Fluminense. Campinho na tela, porque a gente vai ter mudança. É uma mudança que dá pra gente dizer, a princípio, que é forçada, que é a entrada de Bernal no meio de campo. Mas pode ser uma boa notícia. A provável escalação do Flu deve ter Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René na lateral esquerda. Meio de campo com Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Ataque com Canóbio, Serna, Savarino está nessa disputa com Kevin Serna e John Kennedy. E acho que o Savarino ainda não ganha essa disputa do Serna, não. Acho ainda que ele vai começar no banco de reservas, a não ser por uma questão física. E por que eu falei que a entrada do Bernal é interessante? Porque, cara, o Bernal fez alguns bons jogos, inclusive contra o Botafogo, para mim foi o melhor deles. Ele jogou muito lá no Engenhão, foi muito bem na proteção à zaga, muito bem mesmo. No Fla-Flu ele também já tinha jogado bem. Então é um sinal, talvez, de que finalmente o Bernal está em condições de entregar aquilo que se espera dele. É um jogador que tem estatura, um jogador que tem porte, que tem um bom passe quando está com a cabeça no lugar, quando está concentrado no jogo. É um cara que tem força. Então, ele tem atributos muito interessantes para a função. Só que até hoje ele não conseguiu ter regularidade, ter sequência. E agora está nas mãos dele. O Hércules está voltando de lesão, vai começar no banco de reservas. O Nonato se machucou, aliás, 2 jogadores fora. O Nonato com uma lesão grau 1, tá? No músculo anterior da coxa direita. O Nonato está lesionado, está se recuperando. E Germán Cano, que deve voltar ainda lá para o final do mês, essa é a expectativa. Tá? Então agora é a chance de ouro que o Bernal tem de mostrar que tem condições realmente de ser titular, não só de fazer parte desse revezamento que muitas vezes o Zubeldia faz. A briga não é simples, é com o Hércules, que é um grande jogador. Mas o fato do Bernal jogar como primeiro volante libera o Martinelli para ajudar na construção, para ser mais um armador. E o Martinelli tem mostrado muita qualidade para isso. Então vai ser interessante também essa aproximação do Martinelli com a Costa, essa chegada, Martinelli pisando na área. Né? Eu acho que é uma dinâmica que também tende a beneficiar o Martinelli. Tomara que ele vá bem novamente. É um grande desafio, é um clássico, é time titular em campo dos dois lados. Então, agora cabe ao Bernal responder ao Zubeldia e a todos nós que realmente tem condições de se firmar. Né? No mais, é um time que a gente sabe que é muito forte no Maracanã, que vai se explorar com certeza os espaços que o Botafogo tende a deixar. O Botafogo é uma equipe que geralmente marca alto, mas lá no Engenhão a gente viu começando um pouco mais cauteloso, marcando no campo defensivo, então talvez hoje faça isso novamente, não arrisque subir muito a marcação de cara, vai estudar um pouco, ver como o Fluminense vai se comportar, mas tem que ter muito cuidado. Maltratar tendo uma posse de bola efetiva, uma posse de bola vertical e cautelosa, porque
Se você perde essa bola lá na frente e dá campo para transição, é tudo que o Botafogo quer. Usar a velocidade dos homens de lado. Ele joga com 3 zagueiros, tem 2 alas que apoiam muito, Alex Telles e o Vitinho. Então tem que ter atenção, porque esses caras se aproximando dos homens de frente, do Montoro, do Arthur, do centroavante, a referência, Arthur Cabral, pode criar dificuldade. É um time que tem qualidade, é um time que é bem treinado, que começou goleando o Cruzeiro, mas também depois levou uma pancada do Grêmio fora de casa, demonstrando algumas fragilidades defensivas, das quais o Fluminense pode se aproveitar. E aí aquilo que eu falei vale também para esse jogo, no outro clássico. Ter inteligência. O Botafogo gosta de velocidade e transição. Então, quando o Fluminense estiver com a bola, tem que trabalhar essa bola para manter a posse e ser agressivo. Quando não tiver, é fazer a pressão, deu bote, não deu certo, tem que parar o jogo. Tem que tirar a velocidade do jogo. Você pode tirar a velocidade do jogo tendo a bola, fazendo os caras correr, e pode tirar a velocidade do jogo parando quando tiver que parar. Porque não pode deixar o jogo a feição no Botafogo. A gente lembra como o Fluminense do Fernando Diniz sofria. E grande parte daquela sequência também foi, porque o Fluminense não conseguia ganhar um Botafogo. Agora acho que é diferente. O Zubeldia conhece muito os times do Anselmo. Tanto é que não perdeu para ele ainda. Então eu espero um jogo muito seguro, equilibrado, mas acima de tudo competitivo. Acho que vai ser um jogo muito disputado. E o Fluminense não pode perder na competitividade. É aquilo que eu falo, manter o nível de intensidade que a gente vê geralmente no Fla-Flu. Não pode relaxar nos outros clássicos. Tá? E hoje não é diferente. Não tem receita espetacular ou específica, é fazer aquilo que o time vem fazendo quando joga no Maracanã. Se impor e ter atenção para não cometer falhas defensivas que vinha cometendo nos jogos do Campeonato Carioca, principalmente na bola aérea. Parece que a coisa está melhorando um pouquinho. É torcer para que isso realmente permaneça. Bora ver o que disse o Renê, a Flu TV. Falou rapidinho com a Flu TV sobre a expectativa para o jogo, a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Olha aí o que ele disse. A gente sabe que no Brasil é assim, o campeonato no meio de semana, no fim de semana outro campeonato. Mas a gente já está acostumado com isso, virar logo a chave. Já passou a Taça Guanabara. Já temos esse clássico ainda contra o Botafogo na quinta-feira, diante do nosso torcedor. Depois já temos as quartas de final do Carioca. Então já pensar no clássico, já estamos trabalhando para isso. O professor já vem aí fazendo alguns ajustes aí, estudando a equipe adversária. Espero que a gente possa fazer um grande jogo diante do nosso torcedor e sair com essa vitória que é o nosso objetivo. A preparação está sendo muito boa. A gente sabe que enfrentamos eles há uma semana aí atrás. Claro que estava um pouco modificado, mas o treinador é o mesmo. Acredito que a estrutura deve ser a mesma. Então a gente já vem vendo alguns movimentos que a equipe do adversário faz, já vem trabalhando nas nossas movimentações. E com tudo, a gente sabe que clássico é sempre um jogo que tem alguma coisa a mais. O torcedor espera sempre algo a mais, então dedicação total, foco no Botafogo, que só nos interessa os 3 pontos. Eu trabalhando ali, e o Bachola, trabalhando ali a bola parada, sempre bom trabalhar a pontaria, batendo umas faltas ali, uns pênaltis, para quando precisar tá pronto e preparado. Quem sabe não vem alguma novidade nesse clássico agora na bola parada. Renê que tá de bem com a vida, né? Renê tá feliz da vida, tá num bom momento, tá mesmo com a chegada do Arana, ainda é o titular do time. Vai ser uma disputa interessante na lateral esquerda. E agora, meu amigo Fabiano Bandeira, do canal Fabiano Bandeira, sabe tudo de Botafogo, o cara tem todas as informações e chega falando do rival de hoje, provável escalação do Anselmi, desfalques, enfim. Como chega o Botafogo para enfrentar o Fluminense hoje no Maracanã, irmão? Fala, galera que acompanha o canal do meu amigo Lessa, Fabiano Bandeira na área, para falar um pouco a respeito do Botafogo, que enfrenta hoje o Fluminense no Clássico Vovô, às 19h30, no Maracanã. Muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Fluminense recentemente pelo Campeonato Carioca no Newton Santos. Ali o técnico Martim Anselmi utilizou um time de reservas com garotos do Sub-20, mas a ideia de jogo segue sendo com 3 zagueiros. O Botafogo que deverá ter hoje novamente um 3-4-2-1, com 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio campo, tendo 2 alas, 2 homens por dentro, então 2 meias atrás do centroavante. O Botafogo que saiu da lista do Transferban da FIFA na última sexta-feira
e embora ainda não tenha conseguido concretizar novas contratações, conseguiu pelo menos registrar novos jogadores, atletas que já estavam treinando havia algum tempo. O caso do zagueiro Riquelme, o zagueiro Ítalo, que poderá, quem sabe, ser titular hoje, o volante Wallace Davi, que veio do Fluminense na negociação que envolveu a ida do Savarino para o tricolor das Laranjeiras. E o Botafogo ainda tem o Lucas Vidalba, ponta, que pode jogar como um ala pela direita, ele que veio do Nacional do Uruguai, e o Johan Hernández, um jovem lateral esquerdo, 19 anos, que veio do Milionários da Colômbia, mas que não deverá estrear hoje, não vai estrear porque não entrou até ontem às 19 horas no bid da CBF. Então, o técnico Martim Anselmi, numa ideia com 3-4-2-1, não tendo Matheus Ponte e Bastos por questões físicas, o Santiago Rodrigues, que se machucou na segunda rodada do Brasileirão contra o Grêmio, poderá escalar Neto no gol, uma linha com 3 zagueiros, tendo Ítalo pela direita, Nilton fazendo o papel do líbero e o Barbosa pela esquerda na zaga. É claro que há uma possibilidade do Ítalo não ser titular, então jogar, por exemplo, o Justino, um garoto que subiu do sub-20 para os profissionais recentemente, mas vamos provavelmente com o Neto no gol, Ítalo, Nilton e Barbosa, a linha de 4, muito boa no meio-campo, com o Vitinho na ala direita, Alan e Danilo, que vem jogando muito. Já tem 4 gols em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, e o Alex Telles na ala esquerda. O Montoro mais adiantado poderá fazer dupla com o Arthur ou com o Jordan Barreira, e mais à frente o Arthur Cabral. Então o técnico Martim Anselmi poderá escalar Neto no gol, Ítalo, Nilton e Barbosa, Vitinho na ala direita, Alan e Danilo por dentro no meio-campo com o Telles na ala esquerda, Montoro e Arthur ou Jordan Barreira e Arthur Cabral como centroavante. Um abraço, meu amigo Vitor Lessa e toda a galera que acompanha o canal do Lessa. Valeu! É isso, valeu, Fabiano Bandeira, um abraço. Quem puder se inscrever no canal dele lá, também dá aquela moral, mesmo sendo um canal de Botafogo. É um profissional super correto, super bem informado. Cara, né, gente boa demais, está sempre aqui ajudando a gente. Então um abraço, meu amigo. Tamo junto, tá aí. É assim que o Botafogo vem para enfrentar o Fluminense agora. Não tem esse negócio de poupar time titular. É o que cada um tem de melhor. Tem muita atenção com o Danilo. Tá numa grande fase, num grande momento, começando bem a temporada. Né? Montoro, enfim, a gente falou sobre os destaques já do Botafogo. É uma equipe que tem qualidade e por isso eu acho que a gente vai ter um jogo de bom nível hoje no Maracanã. Pra gente já partir pro encerramento aqui do nosso pré-jogo, a arbitragem. Como sempre, aqui no canal do Lessa, o árbitro, a gente vai falar, claro, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, trio do Rio Grande do Sul, trio gaúcho, auxiliado pela Mayra Mastella Moreira e também pelo Michael Stanislau. O VAR vai ser o Daniel Nobre Bins. Esse árbitro, vou colocar aqui o Flusão.info na tela, já apitou 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias e 2 derrotas. E já teve muita polêmica. Lá em 2024, lembra aquele Fla-Flu, o pênalti famoso do Calegari no Bet Henrique? Então, era o Klein. Também foi ele que anulou aquele pênalti marcado em cima do Arias, no jogo contra o Sport. Era o Klein, que foi lá no VAR e anulou. Então, é um árbitro que, eu nem falo, assim, evito até falar um árbitro que eu não gosto. Porque eu não gosto de 95% deles, da grande maioria. Porque, né, temos um histórico todo aí para trás. Porém, eu acho realmente um árbitro fraco, principalmente no aspecto técnico. Ele comete alguns erros técnicos que irritam bastante. Disciplinarmente, eu acho até que é um cara que se impõe e tenta controlar o jogo, mas comete alguns erros importantes. Enfim, é bom a gente ficar de olho porque não vai ser um jogo fácil, imagino eu, pela disputa, por ser um clássico, e tomara que esse cara não faça besteira e estrague a partida hoje no Maracanã. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Jogo que tem transmissão da Premiere, do Record, mas a gente vai, a Cazé TV também transmite, mas você pode assistir o jogo
deixar lá a imagem, mas deixa o áudio com a gente, com a nossa transmissão. Você sabe, no Jornada KTO 1902 é transmissão de quem realmente entende e sabe tudo de Fluminense. Transmissão para você, tricolor, não passar raiva, tá? Jogo 7h30 da noite, então, portanto, às 5h30 da tarde já estaremos ao vivo no Maracanã com todas as informações, nosso pré-jogo, transmissão e pós-jogo super completo, como vocês já estão acostumados. Até mais tarde, um abraço, valeu!